para que a gente consiga entender essa influência antes de ir para o conceito de afeto trazido no artigo e, o modelo que ele apresenta. Vamos pensar o seguinte, e isso é um exemplo que eu vivencio com a minha mãe, tá. Pensa, eu não sei quantos anos você tem, mas, por exemplo, a minha mãe ela tem 66 anos, eu tenho 32 anos. Eu não fui criada diretamente com tecnologia. Como assim? Eu não nasci no meio da tecnologia, né. A tecnologia ela foi algo que surgiu lá em 2000 e pouco, assim, de dessa forma. E no avanço absurdo como nós temos agora, tipo, inteligência artificial surgiu mesmo, sei lá, 2022, né. É uma coisa, assim, dessa forma, com ChatGPT e tal. Então, o avanço é muito grande. Só que se eu olho pra mim e para as pessoas que nasceram, que têm, sei lá, 15 anos, a competência técnica delas em termos de habilidade com tecnologia é muito maior que a minha. Só que quando eu olho pra minha mãe, a minha habilidade é maior do que a da mãe. Então a mãe quando vai fazer um Pix, quando vai fazer uma transferência de dinheiro, quando vai fazer um pagamento, quando vai fazer qualquer coisa nesse sentido, ela fica extremamente insegura. Dá aquela sensação do tipo: "Meu Deus, mas eu não vou saber, e se o dinheiro sumir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". É isso que o artigo quer levar em consideração, entende? Percebe que tudo que a minha mãe viveu da experiência foi diferente do que eu vivi, e o que eu vivi foi diferente de quem tem 15 anos? Portanto, as nossas facilidades e os nossos desafios, eles serão diferentes. A minha mãe, inclusive emocional, a minha mãe quando vai fazer alguma coisa no telefone, principalmente financeira, ela vai ficar ansiosa. Eu não vou ficar ansiosa. Então é o mesmo ato, fazer um Pix, que pra ela é um desafio e pra mim não, por causa do contexto em que a gente foi criado, por causa da história que nós vivemos. Então e eu tô dando um exemplo que é extremamente superficial do ponto de vista emocional, né, mas isso eu tô dando esse exemplo superficial, mas nós poderíamos ir para exemplos bem mais profundos de experiências que foram vividas, inclusive com o dinheiro, e que vão repercutindo tomadas de decisões diferentes hoje. Vamos pensar numa situação que eu disse num episódio que saiu, acho que foi umas 2 semanas atrás, sobre o fato de que eu dava exemplos e vocês disseram: "Não, segue dando, segue dando". Então vou ir mesclando os meus exemplos com exemplos de outras pessoas. Eu tive uma cliente uma vez que ela passou por um desafio muito grande quando ela era jovem, assim, né. O pai dela era empresário, eles perderam tudo e em um dado momento eles tiveram que morar numa situação muito precária. E ela estava na vida adulta já. Só que ela tinha um medo absurdo. E no mesmo tempo que ela tinha medo, ela não conseguia ter uma estrutura financeira adequada, porque o dinheiro que chegava ela gastava. O que está acontecendo aqui? É um misto de emoções envolvendo esse processo de tomada de decisão. Ela viveu uma experiência que dá para se dizer que é quase uma experiência traumática, em que tu tem uma vida boa e daqui a pouco tu tá vivendo numa condição extremamente desafiadora, não tem é uma peça para a família inteira morar, falta comida, entende, assim, é muito drástico, foi muito drástico. E essa mudança muito drástica, principalmente quando tu sai de cima para baixo, gera um impacto emocional absurdo. E ao ter esse impacto emocional absurdo, aquela dor fica. Nós não conseguimos ligar e desligar como se fosse um disjuntor as emoções que nós vivemos. E como a gente não consegue desligar esse disjuntor, elas nos acompanham. Só que a questão é que ao nos acompanhar, por vezes, nós interpretamos situações momentâneas não com a visão real do hoje, mas com a dor do que foi vivenciado lá atrás. Então é como se a gente trouxesse, né, essas marcas. E não tem como ser diferente. Se tu vai, sei lá, se machucou quando criança, eu tenho uma cicatriz aqui que não aparece, de um arranhão quando criança. Eu tenho uma cicatriz no joelho de um tombo que eu caí andando com meu irmão numa estrada de chão e bati o joelho na pedra e tirou aquela raspa do joelho da frente. A gente não tem como não ter estas cicatrizes. E essas cicatrizes são visíveis, mas
as cicatrizes emocionais, elas também prevalecem dentro de nós. E elas também geram algum tipo de repercussão. A diferença é que a gente não percebe. Tão, claramente quanto a gente percebe um joelho quebrado, por exemplo. Um joelho quebrado que eu digo assim, eh, hoje em dia eu não fico correndo em estrada de chão, né. Mas se eu fosse correr, provavelmente aquela memória daquele tombo que arrancou um pedaço do meu joelho, fosse me dar medo pra correr na estrada de paralelepípedo. Então, isso é muito perceptível, né, a gente faz esse vínculo de uma forma muito fácil. "Ah, eu caí um dia, rasguei o joelho, então, quando eu for correr de novo eu vou ter medo". E a gente consegue fazer esse vínculo de uma forma extremamente simples e rápida, uma associação rápida. Mas quando é emocional, como essa situação dessa minha cliente, a gente não faz tão fácil. A gente não consegue ter esse discernimento tão rápido de entender que as emoções elas também deixam cicatrizes, e que as emoções com dinheiro deixam cicatriz e que isso vai mudar a forma com que tu vai lidar com o teu dinheiro no futuro. Então é exatamente isso que esse artigo traz, e é interessante, porque ele vai além, né, das discussões de tomada de decisão, que vão ficar ali naquele aspecto mais cognitivo, que, todo o trabalho do Richard Thaler, do Daniel Kahneman, do Amos Tversky, que são as pessoas, né, os nomes mais proeminentes na área de finanças comportamentais, eles vão ter uma prevalência de discussões relacionadas com tomada de decisão com erros cognitivos. Ah, eu priorizo o prazer imediato, viés escolha intertemporal, eu depois que gastei um dinheiro, eu vou querer dar mais, manter, né, aquele gasto como se fosse, sei lá, é que eu não queria dar esse mesmo exemplo, por isso que eu estava pensando num outro exemplo. Mas o exemplo que eu sempre dou é: vai na pizzaria e come muito mais pizza do que cabe na barriga. Por quê? Custos afundados, né, a gente dá muito valor para o dinheiro que a gente já gastou, e aí se mantém fazendo exatamente aquela mesma coisa para compensar o dinheiro que já foi gasto, isso é custos afundados. Eu tenho excesso de confiança por vezes, aversão à perda, nós temos, ixi Maria, efeito halo, nós temos dissonância cognitiva, nós temos uma lista gigantesca de vieses que não acaba, mas que não tem um olhar tão profundo para as questões afetivas, né. E esse artigo ele traz justamente essa discussão de olhar para as questões afetivas dessa forma mais profunda, entendendo que cada pessoa vai ter a sua história, vai ter as suas cicatrizes e essas cicatrizes vão influenciar no processo de tomada de decisão. Eu correr na brita faz com que eu tenha medo, porque eu já ralei o joelho dessa forma. Ralei é delicado da minha parte, abrir o joelho dessa forma. Agora essa minha cliente, que viveu experiências muito traumáticas na infância, com 12 anos mais ou menos, ela já não faz esse vínculo tão simplesmente. E aí nós irmos nos desenvolvendo a nossa percepção para entender essas cicatrizes emocionais, isso faz com que a gente consiga ter mais discernimento na hora de tomar decisões no presente, né. E aí por isso que eu achei tão interessante essa discussão desse artigo. Com base nessas construções, ele diferencia o que que é afeto do que é emoção, porque ele vai trabalhar muito mais com a discussão de afeto do que de emoção. Ele diz que afeto, ele é um estado mais contínuo, é como se fosse um estado mais basal, tá. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa um tanto ansiosa, então no meu estado basal já vai existir esta ansiedade, e isso seria uma questão envolvendo o afeto, né. E aí o afeto, ele traz a discussão do afeto muito naquele diagrama que vai levar em consideração a valência positiva ou negativa do afeto e a ativação, se eu tô bem excitada ou se eu tenho baixa excitação. Elevada excitação é muita ansiedade, baixa excitação vai mais pra depressão. Se eu tenho valência positiva e ansiosa, é eu esperando a próxima turma da formação, né. Se você acompanhou no meu Instagram, no final de semana a gente fez, o evento, né, eu tô gravando antes esse episódio, mas quando ele sair a gente já vai ter feito o evento,
E eu estou ansiosa para o evento presencial nesse sentido positivo, né? Ansiosa, excitação alta, mas valência positiva. Então, é aquela coisa do tipo, nossa, que legal, que incrível. Então, ele trabalha muito o afeto nessa perspectiva, assim, nessa perspectiva ligado a esse estado mais contínuo, que vai ter flutuação, mas é um estado mais contínuo, e que também ele vai ter, vai reverberar fisiologicamente, que é a base da teoria do Antônio Damasio, que são os marcadores somáticos, que nossa fisiologia, ela dá marcas, né, de como que nós estamos sentindo. Então, o coração às vezes vai disparar um pouquinho mais, a condutância da pele, ela fica, sabe, quando tu sente aquele meio que formigamentinho, assim, isso é condutância da pele e isso tem a ver com o afeto. Então, ele olha para o afeto desta forma e diferencia de emoção, porque a emoção na construção dele também é um estado afetivo, mas ele vai ser mais intenso, de menor duração e focada em um contexto bem específico. Então ela vai ser bem, a expressão, a emoção é uma expressão. Me assustei, tô com medo, tô ansioso, mas é aquela ansiedade bem pontual e acaba, tô triste, tô feliz, sabe? Então, ele difere isso, e ele diz que o foco da teoria que ele está apresentando é um foco mais na questão afetiva do que necessariamente na questão emocional das expressões das emoções, tá? E aí, a partir disso, ele busca desenvolver uma teoria que integre toda essa questão que eu mencionei de tempo, de experiências vividas, e que também leva em consideração o fato de que racionalidade não existe, né? No sentido tradicional da palavra racionalidade. Nós não somos seres racionais. Ele parte no artigo, desde a discussão da teoria da utilidade esperada, mostrando que a teoria da utilidade esperada, ela tem erros muito grandes do ponto de vista de contextualização do que é um ser humano. Porque ela parte do pressuposto, por exemplo, de que nós temos preferências estáveis. E, meu Deus, definitivamente uma coisa que a gente não tem é preferência estável, né? As pessoas mudam muito, mudam muito. Se nesse momento alguém te disser assim, conta comigo pra sempre pra isso, esse pra sempre não é real. Porque esse pra sempre é pra sempre hoje, não é amanhã. Então, essas construções, assim, né, de que realmente a gente tem uma alteração das preferências, e isso vai fazendo com que inclusive o nosso olhar seja diferente a depender do momento que nós estamos vivendo. Então ele parte dessa discussão, ele também fala, né, das questões de que nós temos que é difícil, mas nós temos que entender que o nosso processo de escolha hoje, e isso o Kahneman discute muito bem por meio do viés do pico-fim, nós temos que olhar para as nossas escolhas hoje e entender que a nossa memória, ela também é distorcida, porque a gente não faz um somatório de todas as vivências que nós tivemos. É como se a gente olhasse a nossa vida e nós sempre valorizássemos picos e exatamente o momento que nós estamos vivendo. E esta valorização altera a forma com que a gente decide. Se num determinado momento da tua vida tu tá numa situação extremamente estressante agora e eu te perguntar, e eu te pedir pra te tomar uma decisão, tu vai tomar uma decisão envolta na emoção atual, mas sem pegar um somatório da tua vida como um todo, entendeu? Então isso é um outro ponto bem relevante. O nosso processo de tomada de decisão, ele sim vai ser pautado em experiências, só que a nossa memória, ela é distorcida. Ela é distorcida. E essa distorção faz com que, por vezes, nós também cometemos erros.